Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós iremos falar de um teólogo nascido no final do século I. Teólogo muito difamado pelos primeiros pais da igreja, que o denominaram como herege. Condenaram as suas obras, destruíram os seus livros, perseguiram as suas igrejas. Nós estamos falando do teólogo Marcião de Sinope. A intenção deste vídeo não é corroborar a visão tradicional que condenou Marcião como um herege. Não estamos aqui julgando mérito ou juízo de valor contra ou a favor de suas obras, até porque o que sobreviveu de suas obras, aquilo que temos até hoje, são citações que constam nos livros que foram escritos contra o seu pensamento teológico. O famoso livro conhecido, chamado de Contra as Heresias, por exemplo, vamos explorar, conhecer e saber detalhes da vida de Marcião. De acordo com o bispo Epifânio de Salamina, que registra em sua obra chamada Panarion, Marcião nasceu na cidade de Sinope, no litoral do sul do Mar Negro, por volta de 85 d.C. Seu pai era um bispo da igreja local, de modo que Marcião desenvolveu a sua infância e adolescência no final do século I e início do século II, em uma casa cristã. Sua família era de classe alta e ele mesmo se tornou empresário quando jovem, ao que parece construindo e comercializando embarcações. Após ter reunido uma grande fortuna, se mudou da Ásia Menor para a capital do Império, Roma, onde ingressou na igreja. Participou ativamente do ministério e realizava importantes contribuições financeiras. Uma destas doações registradas foi de 200.000 sestércios. Os acadêmicos tradicionalmente datam a estadia de Marcião em Roma entre 139 e 144 d.C. Foi em Roma que Marcião desenvolveu suas principais ideias teológicas. Marcião foi fascinado especialmente pela ideia de Paulo, de que a pessoa é justa perante Deus, não seguindo as exigências da lei judaica, mas apenas tendo fé na morte e na ressurreição de Cristo. Paulo, em seus livros no Novo Testamento, como as epístolas aos Gálatas e aos Romanos, enfatiza de fato que ninguém pode ser justo perante Deus por meio dos mecanismos da lei. Paulo pregou o seu evangelho, a boa nova, aos gentios, dizendo a eles que a morte de Cristo podia levar a uma reconciliação com Deus para todo aquele que tivesse fé. Marcião via esse contraste entre a lei dos judeus e o evangelho de Paulo, em termos radicais, e levou o contraste ao que considerava ser suas consequências lógicas. Resumindo, onde há lei, não há evangelho.
Segundo fontes cristãs, quem influenciou o pensamento de Marcião foi o teólogo simoniano chamado Cerdo. Os simonianos eram uma seita gnóstica do século II que considerava Simão o Mago seu fundador e traçavam suas doutrinas. Irineu escreve que um certo Cerdo, originário dos simonianos, veio a Roma à época de Higino e ensinou que aquele que foi proclamado como Deus pela lei e pelos profetas não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto consta na obra Contra as Heresias. Há fontes que também afirmam que Marcião e o gnóstico Valentino foram companheiros em Roma, dialogavam, trocavam informações e fontes de ensinos. Os primeiros pais da igreja, como Justino Marte, Irineu e Tertuliano, denunciaram Marcião como herege. E ele foi excomungado pela igreja de Roma por volta de 144 depois de Cristo. Após ser excomungado, segundo fontes, Marcião volta para a Ásia Menor, aonde começa a difundir os seus ensinamentos em diversas de suas congregações. Para Marcião, a lei e o evangelho são em essência distintos. São coisas opostas. O Antigo Testamento não tem nada a ver com o Evangelho de Paulo. Para Marcião, a conclusão necessária era que o Deus que deu a lei judaica não podia ser o Deus que salvava as pessoas de seus pecados, nos quais incorreram violando a própria lei. Em outras palavras, o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus de Jesus e do apóstolo Paulo. Segundo Marcião, havia literalmente dois deuses. Marcião argumentava que o Deus do Antigo Testamento era o Deus judaico que criara este mundo, escolhera Israel como seu povo e depois dera a ele a sua lei. Contudo, ninguém era capaz de seguir essa lei. Então, o Deus do Antigo Testamento tinha toda a justificativa para condenar todos à desgraça. Ele era um Deus justo, porém colérico. Não era malvado, mas apenas um julgador impiedoso. O Deus de Jesus, por outro lado, era um Deus de amor, misericórdia e perdão. Esse Deus bom, superior ao Deus dos judeus, enviou Jesus ao mundo para morrer pelos pecados de toda a humanidade, salvar as pessoas do Deus colérico do Antigo Testamento. Portanto, a salvação vem da crença na morte de Jesus e em sua ressurreição. Marcião planejou provar sua doutrina dos dois deuses escrevendo um livro chamado Antíteses, isto é, afirmações contrárias. Nele, declarou que havia graves inconsistências entre o Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus e Paulo. O Deus do Antigo Testamento, por exemplo, ordena aos israelitas que tomem a terra prometida. Em primeiro lugar, destruindo a cidade de Jericó. Ele os orienta a entrar na cidade e massacrar todo homem, mulher e criança em seu interior. Pergunta Marcião: esse é o mesmo Deus que diz, ame seus inimigos? Que diz, dê a outra face? E que ensina, ore por aqueles que vos perseguem? Não parece o mesmo Deus, segundo Marcião, porque não é.
Segundo Marcião, o Deus do Antigo Testamento enviou seus profetas, um dos quais era Eliseu. Certo dia é dito no Antigo Testamento: Eliseu foi atacado verbalmente por um grupo de meninos, debochando da sua cabeça calva. Eliseu lançou a ira de Deus sobre os meninos, e 2 ursas saíram da floresta e despedaçaram 42 deles. É esse o mesmo Deus que disse: vinde a mim, as criancinhas? Não, pois há 2 deuses diferentes, afirma Marcião. Como o Deus de Jesus não é o mesmo Deus do Antigo Testamento, não sendo, portanto, o Criador do mundo, Jesus não poderia pertencer a essa ordem criada. Ele não poderia ter nascido neste mundo como um ser de carne e osso. Do contrário, pertenceria ao Deus dos judeus, assim como todos os outros seres criados. Jesus, então, precisava ter vindo do céu, diretamente do verdadeiro Deus. Por essa razão, não era um ser humano físico e real. Apenas parecia ser. Em outras palavras, Marcião poderia ser perfeitamente um docético. Para corroborar sua visão, Marcião recorre aos escritos de Paulo, que afirmou que Jesus viera a este mundo em carne semelhante à do pecado. Para Marcião, tudo era aparência. Marcião é o primeiro cristão registrado a ter instituído um cânone próprio das Escrituras, ou seja, uma coletânea de livros que considerava autoridade sagrada. O cânone de Marcião era conciso e não contava com o Antigo Testamento. Em vez disso, o cânone era composto de 2 partes. Uma consistia nas epístolas de Paulo. Ao que parece, Marcião conhecia 10 delas, todas aquelas do Novo Testamento, com exceção de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, as chamadas epístolas pastorais. Observa-se que nas cartas paulinas, o apóstolo constantemente se refere a seu evangelho. Então, Marcião incluiu como a outra parte de seu cânone um evangelho relatando a vida de Jesus. Aparentemente, era uma versão do Evangelho de Lucas. O problema com esse cânone de 11 livros é que mesmo esses livros citam o Antigo Testamento como autoridade e parecem afirmar a criação como fruto do verdadeiro Deus. Porém, Marcião tinha uma resposta fácil para isso. Ele acreditava que após Jesus deixar esta terra, seus seguidores, os discípulos, mudaram seus ensinamentos e voltaram aos antigos hábitos judaicos, não compreendendo sua mensagem e distorcendo-a para afirmar a bondade do Deus Criador e sua criação, o Deus judeu. Eles nunca entenderam plenamente o ensinamento de Jesus de que o Criador não era o verdadeiro Deus. Por isso, Paulo teve de ser convocado a ser um apóstolo. Os apóstolos, antes dele, haviam alterado os ensinamentos de Jesus. Então, Paulo tinha sido encarregado de acertar tudo. Afirma isto Marcião. Também, segundo Marcião, essa ampla leitura equivocada da mensagem de Jesus afetara muitos outros cristãos, incluindo os escribas que copiaram os escritos de Paulo e Lucas.
Esses 11 livros, na verdade, tinham sido copiados equivocadamente ao longo dos anos. Escribas que não entendiam a verdade, que haviam 2 deuses, que Jesus não havia de fato nascido e não era realmente humano, e assim por diante, alteraram os textos e inseriram falsas afirmações neles. Marcião, então, editou seus 11 livros, eliminando deles trechos que direcionavam aos ensinos da lei judaica. Além desses 11 livros, Marcião e seus seguidores tinham outros escritos falsificados em nome de Paulo. Sabemos disso por um fragmento de texto do século II que discute quais livros pertencem ao verdadeiro cânone das Escrituras, em oposição aos cânones de Marcião e outros membros da igreja ditos hereges. Esse cânone, ou esse texto, é chamado de Cânone Muratori, em homenagem ao acadêmico italiano Muratori que o descobriu. Temos fortes evidências que, na verdade, Marcião era um erudito e alguém que fez os primeiros questionamentos acerca do que há de fato correlacionado de verdade entre o Antigo e o Novo Testamento. Infelizmente, pouco das suas obras sobreviveram. E nós não podemos de fato afirmar se ele foi um herege ou não. A verdade é que ninguém sabe a verdade.